Eu sei que vocês gostam da rodovia. E realmente é legal. E eu vou falar uma coisa aqui, porque eu vi uma cena ali atrás agora que tipo carimbou na minha mente, né? Se é que é uma maneira que eu consigo me expressar. E eu percebi o quanto nós somos rasos de sentimentos. Nós só não queremos ouvir falar de Deus e da palavra de Deus e da salvação, da providência em Deus, se nós não necessitarmos dele ou se achamos que não temos essa necessidade. Quando nós estivermos achando que não temos necessidade em Deus, podemos até fazer isso. E o que eu vi ali atrás, um andarilho assentado no acostamento, com a sua bagagem no chão, e ele sentado nessa canaleta, e em cima dessa bagagem, uns sacos, não sei o que é, uma Bíblia aberta, e ele lendo a Bíblia. Um andarilho no acostamento, buscando a palavra de Deus. Foi o que eu vi ali agora. Mas talvez, por estarmos tão bem, cheios de saúde, cheios de vontade de fazer as coisas, alegres, aí não precisamos de Deus. Preferimos ouvir ou ver coisas mais agradáveis, assuntos melhores. Não há ser humano nessa terra que nunca teve ou nunca vai ter um dia de angústia. E eu te digo que melhor nesse momento está em comunhão com Deus, o Deus Criador Supremo de todas as coisas, aquele que nos ama de tal maneira que foi capaz de dar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E é difícil falar dessas coisas, falar do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, da salvação, do escape que há em Jesus Cristo. Mas por quê? Tanto desprezo por esse Deus? Por quê? Tanta rejeição a um Deus que é amor, a um Deus que é bondade, a um Deus que não nos escraviza, mas que nos liberta. Por quê? Porque que quando tem uma roda de pessoas falando em adultério, falando em briga, falando em fornicação, e aí você fala do amor de Deus, a pessoa já muda a cara, já muda a feição, né? Tipo, a gente tá num assunto tão engraçado, tão divertido, tão bacana, e aí já vem esse chato falar de Deus, falar de Bíblia, falar do que está escrito. A gente não quer saber. E o que eu sinto é uma tristeza muito grande. Não por rejeitarem a Deus, porque Deus não tem necessidade de ser aceito por nenhum ser humano. Deus não precisa de nenhum ser humano para que ele seja Deus, porque Deus é Deus e isso não muda. Não há necessidade de defender a Deus, não há. O que há é a necessidade de pregar o amor de Deus, pregar a salvação que há em Deus, para que as pessoas, para que o ser humano não seja condenado ao inferno. E isso é real. E isso é verdade. Ah, mas então por que Deus, se Deus não precisa do ser humano, se Deus não tem essa necessidade, por que Ele morreu por nós? Por amor. Deus morreu por amor. Deus é o Criador do ser humano. E a palavra de Deus diz que Ele não quer que nenhum se perca, nenhum. Mas o que é o ser humano para Deus? O que representa a vida do ser humano para Deus? A Bíblia diz que o ser humano, ele é pó da terra. Pó da terra. E foi Deus quem disse: tu és pó e ao pó voltará. O ser humano nada mais é do que um sopro. A vida é um sopro. E esse sopro de vida, esse pó da terra, ele diz para um Deus que ama incondicionalmente, rejeita esse amor.
Então, esse andarilho com a Bíblia aberta, para mim, é uma lição de vida. Porque quantas vezes eu deixei de ler a palavra, quantas vezes eu deixei de falar do amor de Deus, quantas vezes eu deixei de me alimentar do amor de Deus. Talvez porque a minha vida esteja tão boa, tão maravilhosa, que as coisas estejam tão boas, não preciso de Deus. Mas todos nós, sem Deus, nada somos, nada, absolutamente nada. Porque a vida que a gente tem pertence a Deus. Se não fosse a paciência de Deus com o ser humano, ele já não existiria mais. O ser humano já tinha sido extinto por tanta rebeldia, por tanto pecado, por tanto prazer no pecado, por ser algo voltado a pecar contra Deus. O ser humano quer de Deus as bênçãos, a prosperidade, quer de Deus aquilo que Deus tem para oferecer, mas não quer ser obediente a Deus. Assim é o ser humano rebelde. Só quer Deus. Porque Deus é capaz de dar, é capaz de fazer, mas ter Deus como seu Senhor, aí o ser humano não quer. É uma tristeza. Porque Deus é eterno. Deus não necessita do ser humano. Mas uma coisa eu digo, que quando nós morrermos, o corpo volta para a terra, o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus, e a alma vai para onde? Qual o destino da sua alma? Se você é um salvo em Jesus Cristo, o destino da sua alma é o paraíso e depois o céu, uma eternidade com Deus. Se a palavra de Deus diz que o pecador não tem comunhão com Deus, se o pecador morre, para onde a alma dele vai? Para onde vai a alma do pecador? Para onde vai a tua alma? Se Deus tirar o sopro de vida que há em você, qual é o seu destino? Qual será o destino daquele andarilho que ali está? Ah, mas ele é um andarilho? Ele... Como é que ele está buscando a Deus e ele é um andarilho? A palavra de Deus diz, na parábola de rico e Lázaro, Lázaro era um mendigo cheio de feridas, e o rico vivia regaladamente todos os dias da sua vida. Ele comia, bebia, ria, aproveitava, melhores roupas. E morreu o rico, e também morreu Lázaro. Só que Lázaro foi para o seio de Abraão, que hoje seria o paraíso, e o rico morreu e foi para o Hades, para o inferno. Então, a condição que nós vivemos aqui nessa terra não quer dizer nada a respeito da nossa salvação. Nada, nada. Podemos ser ricos e ser salvos, ou podemos ser ricos e condenados, ou também como podemos ser miseráveis de coisas materiais, mas ter um reino esperando por nós quando nós morrermos. Mas em Cristo a salvação para todo homem, todo homem. Deus morreu por todos, Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, João 3,16, mas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna está em Jesus Cristo. Então o ser humano decide para onde quer ir. Qual é o destino? Para onde eu irei? Deus ainda está oferecendo, Deus ainda está disposto, mas haverá um momento que a porta se fechará, e aí